Saúde dos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo então mais uma podcast com meu amigo e irmão Carlos Custódio. Então eu vou ler uma palavra, um versículo para nós dar início da nossa podcast, que se encontra em Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa palavra aqui ela me chamou a atenção, porque esses verdes pastos aqui é para ovelhas, né? Então nós somos ovelha, né? Então, no momento que Deus está nos abençoando, nós estamos em verdes pastos. Então, amém. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, né? E te peço que venha a se inscrever no canal, venha compartilhar, dê seu like, né? E comente, né? Que o Senhor Jesus venha te abençoar. Então, irmão Carlos Custódio, uma alegria, né? Te receber no meu canal, né? Que tu venha, no caso, iniciar se apresentando, né? E orando. Amém. Então, boa tarde, boa noite, né? Que tem um tempinho assim, eu me chamo Carlos Custódio. Tenho 45 anos, né? Tenho dois filhos, um de 22 e a menininha, né? Maria Luísa, sou casado com a Gisele, mando um beijão para ela, para meus filhos, para os meus familiares, meus amigos, né? Sim. E, assim, como eu estava falando no início lá, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, né? Nem nos meus melhores sonhos imaginaria estar aqui fazendo uma podcast falando da palavra do Senhor que me tirou do lugar mais profundo que poderia ter me tirado. Obrigado. Né? Obrigado. E me tirou do lugar mais profundo que poderia ter me tirado e hoje a gente está aqui podendo falar das maravilhas, da glória do Senhor. Então, se tudo que está acontecendo hoje é porque Deus permitiu, Deus nos tirou, Deus nos salvou. Então, esse é o propósito, né? Claro. Ele é o cabeça, ele é o tudo, ele é o nosso meio, né? Sim. A nossa razão de viver. Nossa razão de viver, né? É verdade. Então, assim, eu hoje não sei o que eu seria sem Cristo na minha vida. É verdade. Não, Vamos não orar, então, para nós começar nosso testemunho? Vamos. Pode Vamos orar, lá. então, fica à Tá bom. vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus. Colocamos essa palavra na tua presença, Senhor. Que não tenha ação humana nenhuma e só do Espírito e que Tu possa nos conduzir, Senhor Deus. Possa nos conduzir, Deus. Que toque cada pessoa que esteja assistindo nesse momento, Senhor. Toque todos que estão aqui nesse lugar, Pai. Toque todos, Pai. Toque todos desse ambiente, Senhor Deus. Venha com o Teu derramar, Senhor. Venha com o Teu Espírito, porque Tu é Deus, Pai. Só Tu pode fazer todas as coisas, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade, pelo dia de hoje, Senhor. Pelo maravilhoso dia de hoje, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. Então, Amém. Fica à vontade, então, quiser falar algum testemunho teu. Então, mano, eu me converti em 2015, né? E às vezes a gente não vim de um lar cristão, né? Assim, e minha avó já orava, né? E minha mãe, enfim, já oravam já para que, né, Deus me encontrasse, né? Na verdade, só que ele sempre hoje eu entendo que ele sempre me guardou, né? De todos os maus, assim. Então, fazem 8 anos, né? Foi em 2015 a minha conversão. Interessante, foi a minha e da minha esposa. A gente se converteu junto e se batizou junto. E foi tudo muito, muito bacana, assim, esse início de conversão, né? Eu vim muito pela dor, né? Antes de eu me converter, eu sofria de estresse, de picos de estresse, sabe? Sim. Que momentos antes da minha conversão, assim, são coisas que é um pouco triste de falar, mas é muito real, assim. Eu falo para as pessoas que eu converso às vezes muito sobre isso, né? Que eu tive um pico de estresse de uma tal maneira que eu tinha um outro veículo, eu tinha um Uno, e naquele momento a minha filha era pequena, ela tinha meses, recém-nascida, né?
eu acabei batendo em todo o veículo. Batendo, chutando. Porque Depressão, então? Não, estresse. O ápice de estresse foi tão alto, mas foi tão alto que aconteceu isso. E aí eu fiquei 7 dias em casa. Eu tive que ficar em casa tomando medicações. O dia foi fatídico, assim, porque foi muito ruim, né? Porque nós estávamos no mercado, eu e minha esposa, e a gente deu todo esse problema. Eu perdi a minha carteira no meio das compras. E naquele momento que eu perdi a carteira, eu perdi o controle. E tava minha esposa e minha filha no banco de trás do carro, assim, me olhando. E aí eu saí do carro, chutei o carro, indignado, balancei o carro, tudo. E as sacolas, as compras, tudo dentro do carro. Quando eu entrei no carro para me sentar, a carteira embaixo, assim. Aí eu peguei a carteira, botei... E naquele momento, mano, comecei a chorar. E começou a me dar um calor. E aí fui pra minha mãe. E minha mãe mora com meu padrasto hoje, né? E naquele momento, eles me receberam. E aí eu me sentei num sofá, me deram água. E aí eu comecei a não sentir o lado do rosto. Não sentia as pernas, não sentia os braços, uma dormência, né? Sim. E aí veio a minha tia e para mim é uma das imagens mais fortes que tem, assim. A minha tia entrando de cadeira de roda comigo no 24 horas. Apavorada, porque daí eles vieram correndo, foram com carro, veículo, né? E aí entraram com o veículo, com a cadeira de rodas no 24 adentro, assim. E aí me medicaram, tomei uma medicação muito forte. Calmante, no caso. Calmante, muito forte, né? E eu dormi um período, depois dormi o dia seguinte, consultei com o neuro, né? E o neuro me consultou para tomar uma medicação muito forte, tarja preta. Sim. Fiquei tomando aquilo por 7 dias, até que eu fui na casa do meu compadre, né? Ele já cristão. E aí... Te evangelizou. Me evangelizou, mas é que foi muito bacana, assim, porque ele... a gente não tava se falando há um certo tempo, sabe? Eu e ele. Aí nós fomos lá comer um churrasco e tudo mais. E aí, lá pelas tantas, no meio da tarde, ficou só eu e ele conversando. E eu assim, meu amigo, e aí? No momento que eu mais precisei, tu não tava, coisa e tal, né? Aquelas coisas que, né, quando tu não é cristão, tu... Sim. Né? A gente acaba fazendo. E aí ele me convidou pra ir uma peça lá na Lomba do Pinheiro, na Encontros de Fé. E aí eu disse assim... não sei, cara. Pergunta pra minha esposa, pergunta pra Gisele. Se ela quiser ir, nós vamos. E quando a minha esposa chegou na porta, assim, né? Que estão falando meu nome, coisa e tal. Ele, vamos na igreja hoje? Ver uma peça? E ela, vamos. Cara, e aí... Nem tu imaginava essa resposta. Nem eu imaginava. Daí a gente foi pra cá, se arrumou, coisa e tal. E fomos lá na Lomba do Pinheiro. Aí chegando lá... Antes de entrar na igreja, assim, eu estudei na escola adventista por 7 anos, né? Sim. Então, assim, a escola adventista, ela te ensina a palavra, né? Já tinha uma noção, no caso. Da palavra, já conhecia o que era a palavra e tudo mais, né? Só que eu não tinha sentido, acho que o amor de Cristo ainda na minha vida, assim, da forma que foi, sabe? E quando eu desci do carro, eu falei, Deus, se tu é Deus mesmo, me mostra que amor é esse. Sim. E, cara, aquele dia foi... Eu já sou chorão por natureza, né? Eu já falo, eu já choro, já não escuto mais, mas aquele dia foi tremendo aí. E desde aquele dia esse foi o momento da minha conversão, né? Daí fazem 8 anos agora, fez 8 anos agora nós estamos em novembro, foi em setembro, por aí mais ou menos setembro, agosto, setembro, por aí mais ou menos, porque logo em outubro a gente já se batizou, eu e minha esposa, 3 meses depois, congregando. E aí a gente tá na caminhada, né? Passando por desafios. Tá aprendendo. Cada dia mais. E é impressionante que Deus, assim, João, ele faz algumas coisas que a gente não entende o porquê, né? Assim, nós estávamos conversando, né, sobre as minhas atividades e tudo mais, né? E quando eu estava aqui em Porto Alegre, que antes de eu ser, né, conseguir um cargo de expressão na empresa, né, eu estava como gestor e tudo mais, e
E acabei fazendo uma preleção lá em 2017, mais ou menos, né? Então, de 2015 a 2017, eu ainda continuava vivendo as mesmas coisas. Eu tinha encontrado Jesus, tinha me batizado, mas algumas coisas eu continuava fazendo as mesmas. Não tinha mudado bem ainda. Não tinha alterado o ciclo das coisas ainda. Sim. E às vezes ainda até hoje a gente continua. A gente tem que se, Sim. né, todo Que vigiar, dia, né? vigiar todo dia na palavra, todo dia orar, entregar pro Senhor para que não tenha um desvio, né? E o quanto é desafiador isso, né? Sim. O quanto é desafiador isso o diário, né? Porque a conversão ela tá no diário, ela não tá só no descer as águas e vir, né? Sim. E aí, nesse momento, eu treinava num time de futebol de Gravataí e tudo mais. Uhum. Já não bebia mais, que antes da conversão bebia bastante com os meninos, tudo, mas ainda continuava indo para beira de campo de futebol, ficava lá até 10 horas da noite, e eu tava perdendo meu casamento e eu não tava vendo isso. Não tinha percebido. Não tava vendo isso. Aí veio essa promoção, eu tive que me mudar para Caxias. A vaga só era para Caxias. Aí cheguei para minha esposa, falei para ela concordou, a gente subiu para Caxias. Aí começamos a congregar na Encontros de Fé lá com o pastor Edivaldo em Caxias. Ah, que legal. E eu vou te falar, o que eu fazia nos sábados? Chegava de manhã, ia pro campo de futebol. Eu chegava, voltava às 10 horas da noite em casa. Aí no primeiro final de semana lá em Caxias, o que eu vou fazer? Só tava eu, minha esposa e minha filha. Meu filho tinha ficado aqui, né? Deus te levou pra lá pra conseguir conciliar o nosso casamento. Eu e minha esposa, a gente conversa até hoje sobre isso, sabe? Se Deus não tivesse nos separado pra ir pra lá, nós não estávamos mais juntos nesse momento. Mesmo sendo cristão, mesmo conhecendo a palavra, teria sido corrompido, né? Então, assim, é importante a gente vigiar, né? E vigiar na palavra. E Deus, ele vai fazer o melhor para ti. Só tem que deixar. Ele vai te conduzindo, né? Para os caminhos corretos. Mas aí tu tem que estar de coração aberto, né, João? Uhum. Porque se tu não tiver de coração aberto para receber e quantas vezes a gente tá no automático, né? Sim. O dirigir hoje é automático, né? Uhum. Eu trago muito isso, assim, uma correlação com isso, né? Porque hoje a gente tá dirigindo, tá bom. Só que daí eu tô dirigindo, tô escutando música, tô mexendo no celular, porque eu já mexendo nos pedais, já tá automático. Sim. E aí fica aquilo assim, quantas vezes a gente entra na igreja e tá no automático? Quantas vezes será que a gente vai pro culto porque é quarta, porque é domingo, porque... Sim. Só porque é a quarta ou domingo e a gente só chega lá e... Tá, vai dar o louvor, vou orar, vou dar o dízimo, vou escutar a palavra, vou embora e... Entendeu? Sim. E nada mudou. Não busca. E tu não busca. Uhum. Porque tu não entra de coração aberto naquilo, né? Tu não permite que Jesus... Inclusive, era a palavra que eu tava estudando, né? Sim. Que é a carta que vem a Laodiceia, né? Como eu falei, a minha Bíblia ela é a nova tradução, então ela é um pouquinho diferente as palavras, mas tá dentro do contexto, né? Sim, sim. Então, eu gosto muito, muito desse versículo aqui, que é Apocalipse 3:20. E foi no primeiro Natal que teve lá em casa, foi a palavra que eu falei. Sim. Em 2015. Foi a primeira vez que eu falei para minha família, né? Conversei com a minha família sobre igreja e eu trouxe essa palavra para eles. Na minha Bíblia diz assim, na palavra diz assim aqui, né? Uhum, sim. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei à sua casa e nós jantaremos juntos. E ele está mandando essa carta para uma igreja onde ele diz que eles estavam mornos. Uhum. Uma igreja morna. Não era nem fria nem quente mais. E ele tá pedindo para que entre. Ele tá batendo na tua porta, pedindo, né, que tu abra. E ele vai ceiar, vai sentar contigo. E como isso é interessante, como isso e quantas vezes a gente tá por estar Sim. dentro da igreja e a gente não escuta Jesus batendo na porta, a gente não escuta Jesus porque ele tá o tempo todo.
Sim. batendo nossa porta. Quantas vezes a gente não deixa que ele entre, não deixa que ele ceie com a gente, né? Aham. E isso aí o pastor André já falou várias vezes para nós, né, João? Inclusive, né? Sim. Você permita que Jesus entre no teu coração, né? E não é da boca para fora, tá bom, eu permito. Sim. Tá bom, aí tu sai na rua, tu briga no trânsito. Xinga um, xinga outro. E eu não sou perfeito, porque às vezes eu também faço isso, João. A gente tem que estar se policiando dia a dia, né? E isso é uma coisa que, como eu falei, é desafiador, né? Sim. Não é tão fácil assim, né? No caso, a tua igreja é Encontro de Fé de Cachoeirinha. O que te fez assim... No caso, tu morando em Gravataí, vim congregar em Cachoeirinha. Qual a Em tua Cachoeirinha, pá, essa história ela é bem legal, assim. Nós, na verdade, como a gente te falei, né? Nós começamos lá na Lomba do Pinheiro. Sim. Aí, como os irmãos já congregavam na Lomba do Pinheiro, tinha vários conhecidos que congregavam lá, nós fomos pra lá, porque a gente vai muitas vezes onde a gente se sente melhor, bem recebido, tudo mais. Aí, acabei saindo daqui, indo pra Caxias, né? E eu congregava no Sarandi, em Porto Alegre, né? Sim. E aí a gente foi pra Caxias, e aí, na volta de Caxias, a gente se tornou a igreja de Laodiceia, eu e minha esposa. A gente ficou morno demais, e a gente não... Porque lá em Caxias a gente morava muito próximo da igreja, e aí ali ficou uma distância... Muito longe. Muito longe. Aí a gente, né, foi também em Gravataí, assim, mas... porque tenho... Meus amigos também congregam lá, né, tudo mais, mas ok. E um dia nós estamos passando de carro, eu e minha esposa, pela Papa João 23, que tava bem na sinaleira ali, né? Sim. Nós passamos uma vez, passamos duas, assim, seria bacana congregar aqui um dia, né? Será que, vai, né? Bom, vamos orar, vamos entregar, deixa Deus conduzir esse negócio. Sim. Tá bom. E lá no Sarandi nós congregava, tava indo, infelizmente, num sábado sim, 2, 3 não. Sabe? E aí eu numa quarta, 2, 3 não. A minha esposa há pouco ia. E nada contra lá, mas a gente é muito bem recebido. O pastor Sérgio hoje tá congregando, tá à frente da igreja lá, e a gente conhece todos os irmãos. Assim, eu amo o pessoal lá também, nos receberam muito bem quando a gente voltou de Caxias. Uma coisa tremenda, assim. Que igreja seria lá? É Encontro de Fé também. Encontro de Fé. Encontro de Fé também. Que legal. Eu sempre congreguei na Encontro de Fé, né? Nunca congreguei em outra igreja, né? Sempre na Encontro de Fé. E quando a gente tá passando com esse tal, daí numa certa quarta-feira, em sonho, assim, primeiro eu ouvi me chamar em sonho, foi isso tremendo, assim, chegou me... E daí eu respondi, primeiro me chamou uma vez, chamou duas, respondi, que seria? Eis-me aqui, Samuel. Mais ou menos, mas não foi, não é que nem, né, mas não quero nem comparação, mas... Aí, naquele sonho, me mostrou a igreja, nós congregando ali. Já pensou. E logo em seguida parte o sonho, assim, eu conversando com o pastor Sérgio, lá no Sarandi, chegando e conversando com ele assim: pastor, tudo bem? Preciso conversar uma coisa muito importante com o senhor. E aí a cena, ela é muito, muito clara na minha cabeça, assim, porque o pastor diz assim pra mim: a gente já conversa no final do culto. Olha que interessante. E aí tem umas cadeiras brancas, aquelas, sabe? Sim. Lá na igreja ainda. E aí ele pegou e me levou na libertação lá, e a gente conversou lá no fundo. Ele tira as cadeiras assim de cima, bota as cadeiras e senta de frente pra mim e pergunta: fala. O que tu queria? E aí eu me acordo, né? E aí eu me acordo, ficou com aquilo na cabeça. Daí tomar meu banho, coisa e tal. Minha esposa ainda não estava trabalhando, né? E eu estava me arrumando para ir pro serviço. E aí eu assim pra minha esposa: nós vamos congregar na Cachoeirinha. Deus me falou em sonho para nós congregar lá na Cachoeirinha. E aí a minha esposa: amém, vamos congregar na Cachoeirinha. Sim. Da mesma forma que ela falou aquela vez lá para nós irmos na Lomba do Pinheiro. Para nós irmos na Lomba do Pinheiro. Sim, vamos na igreja. E eu, tá bom, então hoje à noite eu vou lá falar com o pastor Sérgio, tá bom? Tá bom. Mano, pensa um culto de quarta-feira de libertação, assim. Abençoado.
um derramar do Espírito. E eu, Deus, como é que eu vou falar com o pastor agora que eu não vou ficar assim? O culto tá desse jeito, né? Eu pensando comigo assim, mas amém, vamos em frente, né? Sim. E aí eu chamei o pastor Sérgio e ele falou a mesma cena, assim. No fim do culto a gente conversa, vou atender os irmãos aqui. Eu aguardei até o final do culto e a gente foi lá para trás pra libertação e ele fez a mesma cena das cadeiras, botou as cadeiras de frente e me olhou e disse, o que tu quer? E rindo. E eu falei pra ele, pastor, eu acho que eu não preciso nem falar, né? E aí ele, tu vai trocar de congregação, né? Assim, pra onde é que tu vai? Vou pra Cachoeirinha. Lá o pastor André, tu conhece? Não conheço ele, mas é uma bênção, vai ser uma glória, tu vai ser abençoado lá também, coisa e tal. Sim. Te dou, né? Carta branca. Carta branca pra ir, te abençoo, me abençoou e a gente foi. E aí, desde então, a gente tá congregando ali com o pastor André. E uma coisa muito peculiar, assim, o pastor André foi quem batizou a minha esposa. Ah, é? E nós fomos descobrir depois, eu mandei a foto. Depois a gente foi descobrir, a gente mandei, olha aqui a foto do pastor André, assim, nós estávamos vendo as fotos do nosso batismo, né? E aí foi o pastor André que batizou a minha esposa. Que bênção, e nos casou depois ali na congregação, que nós não éramos casados ainda, mesmo congregando há um bom tempo, mesmo entendendo, mesmo sabendo, e isso é importante para que as pessoas saibam, assim, que a gente tem que fechar as portas. E desde o dia que a gente se casou, assim, as bênçãos... É que a gente vai buscar a bênção, na realidade, né? Só que não é isso, né? A gente tá buscando o que Deus quer na nossa vida, que é diferente, né? E aí é só consequência as coisas, né? Isso é só, a gente é só a soma do resultado. É só isso, né? Então, bom demais, né? Bom demais, assim. E por isso que, mano, eu sou tão grato ao Senhor, assim, sabe? Sim. Sou tão grato ao Senhor. Amém. E ele me tirou de um lugar que não tinha mais pra onde ir. Tirou do vale. Totalmente do vale, mano. Imagina. Totalmente do vale, assim. Então, tudo que eu puder fazer pela obra, vou fazer e tá tudo certo, entendeu? Sim. E tá tudo certo, porque é pro Senhor. Eu amo fazer as coisas. Gosto, assim, gosto mesmo. Que benção. E a depressão já era. Nunca mais tive, mano. E eu trabalho, assim, o meu trabalho, ele exige bastante da gente, sabe? Sim. Às vezes a gente vai num limite, né? E aí tem que... dar uma recuada. Tem que orar, tem que recuar. E assim, às vezes a gente não se percebe de algumas coisas, né? Que, como eu falei, a gente é tão automático, né? Desperta o telefone, começa a trabalhar. E a gente não entrega pro Senhor o nosso dia. Sim. E são 5 minutos. É muita correria, né? Mas, cara, são 5 minutos. Uhum. Aonde tá escrito que 5 minutos vai perder tanto tempo, né? É verdade. E eu vou te falar, quando eu não entrego o meu dia pro Senhor, que eu também sou falho em, às vezes, fazer isso. Sim. E como vai mal amanhã. Até eu me dar de conta que segunda-feira foi um exemplo. Faltou alguma coisa? Segunda-feira foi um exemplo. Tava dando tudo errado de manhã, tudo na contramão do universo, como a gente diz, né? Tudo, né? E aí eu fui pro meu secreto e, Deus, me perdoa, porque eu não te trouxe, eu não pedi para tu entrar comigo nessa jornada, né? Então, eu preciso que tu esteja comigo, porque eu não sou nada sem a tua presença, não adianta. E parece que foi uma virada, sabe quando vira a chave, assim? Aí a tarde fluiu como se fosse tranquilamente, assim, impressionante, assim, sabe? Mas pensa tudo dando errado. Nem o carro não sai da garagem, nem... Tudo muito errado. Bom, então pode levar a palavra então, irmão? Posso, então. A vinda do Espírito Santo, né? Atos 2. Atos 2. Isso, Atos 2:1, né? Sim. Que é... Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, do céu veio um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por essas línguas.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém. Isso é fantástico, né? Essa é fantástica, né? Aham. Se todo mundo estiver no mesmo Espírito, o Senhor vem, né? Debaixo do Espírito Do Santo. Espírito Santo. Uhum. Todo mundo com o mesmo propósito, né? Sim. Aí o Senhor, ele abençoa, né? Ele deixa derramado da glória do Espírito Santo, de tudo que tá debaixo dele, né? Sim. Derrama sobre, né? É o nosso consolador, né? O tempo todo, né? Então Jesus, ele disse que ele iria, mas ele enviaria, né, o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Isso mesmo. Mas é bênção. Glórias a Deus, né? Aham. Não temos palavras para descrever, né? Assim, quando a nossa casa tá no mesmo Espírito, né? Sim. As bênçãos vêm, né? Quando todos oram em comunhão, né? Uma só direção, né? Uhum. A igreja, né? Ora numa só direção, a bênção ela se multiplica. Então não tem como não acreditar, né? Sim, Não verdade. tem como não crer. Uhum. Essa que é a verdade, né? Ela veio natural. Vem ao natural. Uhum. Então. É isso aí, então. Seria isso, mano. Então tá. Se quiser orar, então, para nós encerrarmos. Vamos orar, então. Ô amado Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado por todas as tuas bênçãos, Senhor. Obrigado por nos permitir acordar hoje, Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Não podemos viver sem a tua presença nem um dia, nem um minuto, Senhor. Nos dê cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Nos permita nos achegarmos cada vez mais a ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, Senhor Deus. Guarda cada um que está vendo essa live hoje, Senhor Deus. Te pedimos, Pai. Te pedimos, Senhor, toca cada coração, Senhor. Que a palavra possa entrar nos corações hoje, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Agradeço a cada irmã que ficou até o final dessa podcast. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, né? E se for possível, para nos abençoar, se inscreva no canal, né? E compartilhe e deixe seu comentário. Um abraço, que Deus te abençoe. Deus obrigado, abençoe. irmão. Obrigado, irmão, Que o pela Senhor Jesus oportunidade. venha te abençoar, né? Por ter aceitado esse convite. E foi bênção. Amém? Amém. Glória a Obrigado. Deus. Glória a Deus. Obrigado.